Gente, boa noite. É muito bom a gente estar junto aqui hoje. E eu disse que ia ter presente para quem estivesse presente. Então, para a gente começar o nosso culto, antes de começar, não, passar a parte da palavra, né? Eu quero convidar vocês a pegar o presente de vocês. Que já esse presente vai ter a ver com a palavra que vai ser ministrada, tá? Com aquilo que queimou no meu coração para estar compartilhando, tá bem? Então, tem aqui no meu lado esquerdo uns caderninhos. Vocês vão reparar que tem uma mensagenzinha em cada um, tá bom? E tem várias canetas coloridas, cada um de vocês pode escolher uma caneta. Então, um caderno e uma caneta. Eu sei, são muitos, né? Mas é porque eu estou na expectativa de repente, poder entregar um caderno e uma caneta depois. Vou fazer o seguinte, é que eu não sei quantas tem. Tá. Uma caneta e um caderno. Podem pegar. Uma caneta e um caderno. Escolhe a cor. É uma caneta. A cor que tiver a ver com você. Testa. Já pode testar, dar uma testadinha aí para ver se tá. Lilás e verde é uma combinação maravilhosa. Vocês notaram que tem uma passagem bíblica aí. Hoje eu estou com a Bíblia no celular. Eu vou pedir para vocês abrirem na passagem bíblica. Que bom, viu, gente? Olha as coisas que a gente ganha quando a gente está presente. Então, Provérbios. A gente vai abrir em Provérbios, no capítulo 2. E eu coloquei um destaque aí para os versículos 4 e 5, não foi isso? 4 e 5. Reparem que também essa estrelinha é um post-it, tá? Depois, se vocês quiserem remover, o caderninho vai ficar limpinho. Então, eu vou ler aqui. Ih, gente, eu abri em Isaías, olha a loucura. Provérbios, mas depois eu vou para Isaías também. Provérbios 2, 4. E olha o que está escrito. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu vou repetir, para a gente meditar nisso. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Vou fazer aqui uma oração, que você possa fechar seus olhos. Jesus, nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Nós queremos procurar, como quem procura tesouros escondidos, a Tua sabedoria, e nos agarrarmos assim à Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa falar agora, Senhor, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso espírito, para que sejamos, Senhor, despertados conforme o Teu ministrar, para cumprir todo o Teu propósito, Senhor. Que qualquer coisa que viesse distrair seja colocada por terra agora, e nada do que não venha de Ti saia de mim para estar falando aqui. No nome de Jesus, amém. Amém. Olha, li esse versículo, quer dizer, esses 2 versículos. Fiquem com esses 2 versículos na cabeça, tá? Se você buscar a sabedoria como ouro, como prata, como tesouros escondidos, então você vai encontrar o temor do Senhor, você vai encontrar o conhecimento de Deus, tá? E
Agora eu quero caminhar para contar um pequeno testemunho, não é um testemunho meu, é um testemunho que eu peguei emprestado, que eu ouvi hoje, na hora do almoço. Foi muito legal. Da pastora Silvia Pinto. Ela vive há alguns anos nos Estados Unidos. O marido dela foi aquele que faleceu. Não tenho certeza se foi esse ano. Eu acredito que sim, pastor Fernando. Lembra um altão? Não sei se foi esse ano ou no final do ano passado. Não sei. Mas a história do processo de conversão da pastora Silvia é muito interessante. Ela morava no Rio e ela foi para Brasília. Em Brasília, ela acabou sendo evangelizada em um evangelismo que era feito por um grupo chamado Mocidade para Cristo, que é um grupo que veio no movimento do Billy Graham, né? E que era composto de pessoas da juventude de várias igrejas diferentes. Ela se converteu ali, e naquele curto espaço de tempo, que foram 2 meses, ela começou a ser discipulada. E no finalzinho do período dela lá, perguntaram para ela: sua família é evangélica? E ela disse: não. Ele falou: olha, se eles te proibirem de ir à igreja, ande em obediência. Você não vai, mas você vai continuar buscando a Deus e Ele vai te honrar na obediência e vai ser um caminho para a conversão deles também. Aí ela falou: que é isso? Não, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais, eles têm uma cabeça super aberta, eles vão aceitar isso, não vai ter nenhum desses problemas. Não vai ter, não. Vocês fiquem tranquilos. Então, ela voltou, mas eles pegaram contato dela, né? Endereço e tudo mais, ela voltou para o Rio de Janeiro e ela contou. E, naquela época, a gente vive um momento diferente no contexto em relação à aceitação ou não do ser evangélico. Os nossos desafios de hoje são diferentes dos daquela época. A gente tem outros, né? Mas era uma vergonha quando uma pessoa se convertia. Era uma vergonha, assim, ainda mais no contexto de uma família católica. E eles falaram: você não vai poder ir na igreja, eu vou ficar envergonhado. Como é que vão ver minha filha entrando na igreja? Você não pode ir. E ela ficou impressionada que aquilo aconteceu e ela obedeceu. Aqueles pessoal, cada um da sua igreja, batista, assembleia, presbiteriana, eles tiveram cuidado com ela, e eles tinham cuidado com a palavra, eles eram tão famintos da palavra, que eles tinham o hábito de ouvir todas as mensagens e escrever. Se você guardar as minhas palavras, se você buscar a sabedoria como tesouro, como ouro, como prata, você vai achar o conhecimento de Deus. Eles eram tão famintos da palavra e davam tanto valor à palavra que eles faziam questão de anotar. Anotavam tudo e chegavam cartas desses amigos dela de Brasília para ela com os resumos, cada um com o resumo da mensagem dos seus pastores nas suas igrejas. E durante 2 anos ela se alimentou disso. Sem poder congregar, ela tinha aquele calhamaço assim, de mensagens escritas. Não tinha internet naquela época, não ia dar para fazer por chamada. E aquilo era vida para ela, né? E ela se alimentava e devolvia, respondia as cartas, comentava. E eu fiquei lembrando da época de Paulo, como eles também ficavam naquela expectativa, e eles ficavam esperando para serem ministrados por cartas, porque, às vezes, Paulo tinha aberto a igreja, mas ele não estava lá, né? E ela viveu um pouquinho disso. E ela também disse que ela não conhecia louvores, ela também não tinha liberdade para adorar. Mas ela estudava inglês e ela conhecia algumas músicas de amor que pareciam muita adoração. Então, sabe o que ela fazia? Com toda a sinceridade do coração dela, para poder adorar, ela pegava aquelas músicas e ela cantava para Jesus. Ela cantava para Jesus. Ela até, deixa eu ver aqui, tem uma música aqui. Ela contou que todo domingo, que era um dia que ela imaginava: poxa,
Um dia eu posso estar na igreja. A família dela tinha o costume de ir para um clube, e ela ia para a piscina, e ela ficava chorando na piscina, porque ela não podia ir para a igreja. Ainda não tinha, mas ela acreditava que ela ia ter oportunidade algum dia. Ela ficava cantando alto a música. A mãe dela, minha filha, você está tão emotiva. Ela, eu canto assim, emotiva. Né? Outros falavam, seus olhos estão tão vermelhos, você tem que sair da piscina, deve ser esse cloro. E ela guarda essas coisas com carinho na lembrança. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver. Eu fiz uma playlist da pastora Silvia, porque ela foi me contando as músicas que ela escutava. Outra pessoa que teve uma experiência com Deus a partir de músicas comuns, porque Deus pode falar de qualquer forma, foi a Gal. Sabe, uma música do Kid de Abelha. Deus chamou. Ela estava ouvindo assim, Deus chamou. Qual foi? Longe do meu destino, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Deus usa o que Ele quiser. A música é assim, você é aquele que me faz feliz. Se chama You. Depois vocês podem procurar, do The Carpenters. Quando tudo fica cinza, a sua voz é aquela que acorda de manhã, né? Me acorda de manhã. Enfim, gente, quanto amor e quanta fome pela palavra. Tanto daqueles jovens da mocidade para Cristo, quanta espontaneidade e simplicidade para cuidar do outro, pensar o bem-estar do outro, entender o que alimenta a gente é a palavra, ela não pode ficar sem a palavra. Né? Como essa pessoa, no espaço de 2 meses, ela entendeu que a importância de congregar e dar valor para a palavra de Deus. Eu achei aquilo tão lindo. Eu achei aquilo tão maravilhoso. Ela contou também outro episódio. Ela disse que um dia ela estava caminhando pela rua e ela viu um menino, um rapaz, né, que parecia um pouquinho mais velho que ela. A idade que ela se converteu foi 14 anos. Tá? Então, ela ficou dos 14 aos 16 nesse processo. Um rapaz que devia ter 18, que ele já dirigia, estacionando um carro. E aí ela viu um adesivo ali, coladinho assim, Cristo salva. Ela ficou assim, porque naquela época não era que nem hoje em dia, que tem barbearia Shalom, né? Tudo assim, não era assim. Então, ela logo identificou, ela parou, desinibidamente falou, olá! Começou, quem conhece a pastora Silvia sabe que ela é assim, expansiva. E ela perguntou, esse carro é seu? Aí o garoto ficou assustado. Ele falou, e você botou esse adesivo no carro? Aí ele falou, aham. Então, você é cristão? Aí ele ficou todo vermelho. Ele falou, uhum. Aí ela abriu os braços e falou, então me dá um abraço, que eu sou sua irmã em Cristo. Aí o garoto ficou todo constrangido e abraçou. E ela olhou para ele chorando e falou, eu não posso ir numa igreja. Você vai numa igreja? Ele falou assim, então você aproveita. Um dia eu vou poder ir na igreja também. Né? Poxa, aquilo foi tão precioso ela falar isso. E um tempo depois, algumas amigas que frequentavam a casa dela, que eram amigas da irmã dela, ela descobriu que essas amigas eram protestantes. Né? A irmã falou, essas minhas amigas aqui me disseram que são protestantes. Isso quer dizer que elas são evangélicas? Aí a pastora Silvia falou assim, sim, elas são. E a mãe dela era muito bem vista pela família, porque ela era toda estilosa. Olha, ser estilosa pode ser um caminho para a conversão de vidas. Ela dirigia, naquela época não era comum as mulheres dirigirem. Ela usava calça jeans, não era comum calça jeans. Então, aquilo chamava atenção para quem ela era,
E não impedia de ser crente, né? Então ela falou, chegou um dia essa senhora foi visitar a família e ela falou: "Você é evangélica?" A mulher respondeu: "Sim." Ela disse: "Me chama para ir na igreja, por favor, porque se você me chamar, os meus pais vão deixar. Porque eles gostam de você." Ela falou: "Hoje, eu chamo hoje." E ela chamou e os pais deixaram. E assim ela conseguiu começar a congregar numa igreja batista. E ela chegando lá na igreja, quem ela encontra no coral? O menino vermelho. Né? Esse não era o pastor Fernando, só era alguém que possivelmente Deus queria dar uma chacoalhada, porque ele ficou muito constrangido com aquela pessoa que estava ela estava com tanta sede de Jesus, porque ela não podia congregar, porque ela não podia estar no meio dos irmãos, porque aquilo era impedido a ela, né? E mais tarde, né, ainda no caminhar do processo dela com Deus, teve um dia que, meio que escondida, ela foi separando, ela ia se batizar. Ela foi pegando uma toalha, assim, e a mãe viu. "Que toalha é essa? Você vai para onde?" Ela falou: "Eu vou para a igreja." "Ué, mas você vai tomar banho na igreja?" Ela explicou: "Vou me batizar." "Mas, querida," a mãe falou, "você é batizada. Você já é, a gente batizou na igreja." Aí a pastora Silvia explicou, né? Não é bem assim, é porque, no nosso entendimento, você se batiza quando você passa a ter uma compreensão do significado daquilo. E aí a mãe disse: "Poxa vida, então isso é muito importante. Você não vai me convidar?" Aí ela ficou assim: "Meu Deus." Ela não queria contar, porque ela achou que a mãe não ia deixar, e aquela foi a primeira porta para a mãe ir à igreja. Ela ainda falou para o marido: "Vamos à igreja, nossa filha vai se batizar." Ele: "Tudo bem, vou botar roupa." E ali começou um processo junto à família dela, né? E aí eu faço a pergunta para mim, para você: o quanto você tem considerado um tesouro as palavras do Senhor? Quanto você tem entesourado, guardado? Qual o teu cuidado com aquilo que você recebe? Aí eu parei para pensar o quanto de palavra preciosa que eu ouço. Aí eu ouço, gente, que palavra maravilhosa. Mas eu não anoto. Eu não medito. E eu esqueço. E isso é, de alguma forma, diferente daquela parábola que Jesus conta sobre o semeador que saiu a semear e que ele fala que a semente foi jogada e que, de alguma forma, em alguns lugares a semente permaneceu, em outros não. Será que tem um pássaro roubando a semente? Como é que você aproveita a palavra? E eu não estou falando isso para você se sentir culpado, mas para a gente aproveitar. Esse caderninho que eu estou dando para você, com essa passagem, é um estímulo para você. Eu quero que isso seja um estímulo. Eu sei que tem gente que tem hábito de anotar a pregação, né? Às vezes, para você, é muito melhor fazer uma anotação no celular. Tá? Mas, e se a gente entesourar o que a gente tem sido ministrado? Quanta coisa tem jorrado desse púlpito? A gente está guardando e depois a gente está fazendo isso crescer para jogar em outros. Porque a pastora Silvia, ela se converteu através de pessoas, ela foi consolidada porque aquelas pessoas tiveram um carinho de entesourar e compartilhar, e ela apreciou. Assim, eu creio muito que nós temos que apreciar o que a gente recebe para que a gente dê algo que a gente aprecia. Se vai dar algo que você não aprecia, como é que o outro vai querer? Como é que é o nosso ato de compartilhar? A gente compartilha sabendo que é bom? Com autoridade, porque aquilo é teu tesouro? Né? Então, esse caderninho aí é para isso. E eu aproveito a oportunidade para fazer um convite. Porque aos domingos, nós temos tido a preocupação, uma ideia que veio da Vitória, de fazer
um resuminho das mensagens que são ministradas. Eu sei que isso é feito no celular, é mais prático. Se você acha que você é capaz de fazer isso para contribuir, para trazer esse efeito multiplicador da palavra, se você não está assoberbado, você acha que você pode dar a sua contribuição dessa forma, além de guardar para você, entregar para o outro, feito aqueles amigos da pastora Silvia, aí eu vou falar, fala com a Vitória depois. Tá? Aí essa mensagem está sendo gravada, então outras pessoas podem ouvir. Então, se você se sentir tocado nesse sentido, eu te estimulo a gente entesourar mesmo a palavra. Amém? Então, vamos seguir aqui. Olha, agora eu quero fazer um comentáriozinho que também me veio à cabeça quando eu estava falando com a pastora Silvia e eu estava falando com a Nilde, a manicure. Muito legal, gente, ficar conversando com as pessoas e ver o que jorra de cada um. Deus fala, né? O Espírito Santo fala assim. E eu lembrei quanta oferta de fruta tinha no Éden. O Senhor, ele fez muitas árvores, né? De todos os tipos. E só uma, ele disse, não coma. E aí eu quero que você pense quanta oferta você tem de coisas em relação à palavra. Seja a pregação aqui, a pregação gravada, os tipos de Bíblia, a Bíblia de estudo, blá, 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 blá. Quanta coisa. A gente tem uma abundância de possibilidades, né? E, às vezes, eu volto a dizer, eu não quero que isso seja um peso, mas falar francamente para mim e para você. Por que, às vezes, a gente escolhe justamente o que não pode? Quando a gente tem tanta abundância do que pode. A gente tem muita abundância do que pode. Né? É uma coisa para a gente estar meditando. Recentemente, eu estou um pouco atrasada na leitura bíblica da igreja, e eu estava parando para pensar sobre o livro de Isaías. Nos 2 primeiros capítulos. Né? E no primeiro capítulo de Isaías, Isaías foi um homem que foi chamado por Deus para estar profetizando em um momento que havia uma crise ali no reino de Judá. Né? Uma possibilidade das pessoas serem exiladas, nações ameaçando. E Deus, ele comenta assim, poxa, eu estou cansado das festas que vocês fazem para mim. Eu estou cansado, elas são pesadas para mim. Se vocês aprenderem a fazer o bem, ele fala, então, vocês podem vir a mim, a gente pode arrazoar. Né? Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Né? Eu, lendo isso, parei para pensar, quando eu faço as coisas para Deus, quando eu faço as minhas solenidades, será que eu estou fazendo com aquele mesmo fervor da pastora Silvia? Sabe? E eu estou compartilhando isso com vocês, que é uma reflexão comigo, porque eu quero ter esse coração queimando por Deus, para que eu não faça as coisas para Deus de uma forma vazia, sem sentido. Na tradução King James, eu acho que, inclusive, essa expressão é utilizada, essas coisas, elas não são sem sentido. Precisa ter um sentido. Depois, no capítulo 2 de Isaías, é comentado assim por Deus, olha, nos montes, no lugar alto, no lugar que vai chamar a atenção, vai ser estabelecido ali o ensino da lei, e para lá vão afluir todos os povos nos últimos dias. Os últimos dias são um momento, não é para a superficialidade do conhecimento da palavra, mas para a profundidade, porque as pessoas vão querer profundidade dos ensinamentos com Deus.
E depois ele comenta, a terra, fala Isaías, ela está cheia de ídolos. Né? Ela comenta sobre essa realidade. Nos últimos dias vai acontecer isso, mas agora a terra está cheia de ídolos. Quando eu estava ouvindo o estudo bíblico da igreja, por isso que é legal a gente aproveitar o estudo bíblico, foi feito um comentário que eu achei muito interessante, que a palavra ídolos ela pode ser interpretada simplesmente como vazio, nada. Nada. Além disso, é interessante você pensar também que o ídolo é um produto da mão do homem. Então, o ídolo é algo vazio, nada. E ele é produto da mão do homem. Quando que eu estou envolvida, de alguma forma, numa idolatria? Né? Eu posso interpretar dessa maneira que eu posso estar envolvida numa idolatria quando eu coloco toda a minha confiança nas obras das minhas mãos. E isso é vazio. O mundo de hoje, cada vez ele prega mais fortemente o autocuidado, que é importante, a felicidade própria, mas isso numa forma de você encontrar um caminho pessoal e individual, que ele é divorciado de algo externo. Não é? E o problema desse caminho, quando ele não está acompanhado de Deus na base, é que você pode estar se confiando a si mesmo. E, de alguma maneira, entrando num caminho de ídolo, confiando no seu próprio potencial para isso, para aquilo, para aquilo. Se você continua um pouquinho mais para frente, em Isaías 2, você vai ver que chega num ponto que os homens eles começam a jogar os ídolos fora, para os ratos. Eles jogam os ídolos fora, mas, mesmo assim, eles não confiam, não se entregam a Deus. É uma loucura. Pensar nesse caminho que você descobre em como é vazio o seu próprio esforço sem Deus. Aí você perde a esperança em si, mas você ainda assim não fica com a esperança em Deus. Gente, isso é muito, muito... É um terror, né? É um terror. É um terror. Mas o Senhor, ele é pleno, o Senhor, ele é cheio. E eu chamo a atenção para essas coisas, gente, é uma reflexão, eu fazendo comigo mesma, que eu compartilho com vocês, que vocês podem, com o Espírito Santo, ministrando no interior de vocês, pensar até que ponto eu tenho caminhado sem me confiar a Deus. Eu sei que a gente faz decisões pessoais, mas o meu caminho é com Ele ou o meu caminho é comigo? Ele está comigo? Ele é... Eu estou queimando de amor por Ele? E eu quero aproveitar, antes da gente abrir mais em uma passagem, para fazer uma pequena dinâmica, tá? Ou dar um exemplo concreto em relação a essas meditações, né, que vieram à minha mente. Vamos olhar para esse espaço aqui e considerar que esse espaço são todas as possibilidades que a gente tem de escolhas na nossa vida. E, a partir dessas escolhas, a gente pode traçar um caminho. Eu inicio aqui a minha vida. E aí eu posso começar a traçar o meu caminho. Todo mundo, inicialmente, tem uma possibilidade infinda, né? É muito amplo. O mundo é muito amplo, as coisas que a gente pode fazer. Então, eu posso recortar esse espaço de diversas formas, dar a volta. Eu posso não saber onde é que eu tenho que chegar também, né? Ficar só dando volta até eu cansar. Porque é tudo muito amplo.
se fala muito de liberdade e se confunde liberdade com fazer tudo o que se pode fazer, porque as possibilidades são infindas. Hoje, eu creio que as pessoas estão muito confusas por conta disso. Todas as possibilidades infindas de coisas para se fazer e também possibilidades infindas do que a gente pode ser, né? Isso confunde. Agora, quando Jesus ele fala de caminho, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu peguei uma extensão. Então, o que antes era super amplo, a ponto de que eu poderia me perder, tentando me encontrar e achar uma direção sozinha, batendo cabeça. Aí, Jesus aponta um caminho e ele coloca uma linha. Ele fala que o caminho dele é reto, é uma coisa estreita. Então, parece limitado. O amplo, o sem limite, o sem contorno, o sem forma, a princípio, dentro da perspectiva humana, parece isso é liberdade, nisso eu tenho prazer. Mas Jesus aponta um caminho que é linear e que tem limites. Mas nota que, até nisso que eu coloquei para vocês, que não é um curral. Jesus ele não bota paredes. Porque se você quiser, você sai. Ele não é um... Ele é nosso dono quando a gente escolhe. Ele não coloca esses... A gente escolhe estar porque ele aponta. Olha só, tem o bem e tem o mal. Escolhe o bem para que você tenha vida. E aí a gente pode caminhar nesse caminho. Que ele é mais reto, que ele é específico. E eu estou falando coisas muito, muito, mas muito básicas, gente. Eu sei, é muito óbvio. E como é que eu conheço o caminho? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu, Ingrid, preciso estudar mais a Bíblia. Para tantas coisas, às vezes a gente procura várias coisas assim que são legais. Como fazer omelete. Tudo bem, omelete é fácil. Como fazer? Eu procuro as receitas, eu encontro as dicas dos outros, mas quantas respostas para coisas práticas, para questões de relacionamento interpessoal, para como dar aula na escola, aqui pegando meu exemplo, para como lidar com determinados tipos de gestão, quantas respostas eu encontro na palavra. Para lidar comigo mesmo, para lidar com as minhas emoções, para viver os ministérios que Deus tem para mim, no relacionamento com as pessoas, no meu ambiente de trabalho, enfim. A gente consegue enxergar o caminho se a gente tem a luz. Né? E aí a gente vê aquela linha e a gente não bate tanta cabeça. Né? Eu sei que tudo isso é muito simples, tudo isso é muito bobo, gente. Mas eu fui chamada a atenção de mim mesma, de como eu preciso entesourar a palavra, conhecer mais dela, para viver a minha vida e compartilhar com as outras pessoas. Eu vou pegar aqui. Na época da pastora Silvia, eles achavam que o mundo já ia acabar, que eles iam ser perseguidos. E tudo isso os estimulava, na hora da conversão, a realmente ter uma decisão. Sim, sim, não, não. Ou vai ou racha. Gente, isso é muito intenso. E hoje, às vezes, parece que as coisas podem ser muito cinzas. Como é que está o teu caminho com Deus? Eu vou abrir a Bíblia. Se eu lembrar aqui. Nessa última passagem.
que está no livro de Mateus. No capítulo 7. A partir do versículo 13. Agora vai. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Né? O estreito é simplesmente segurança. O estreito não é para você sofrer, é para você acertar. Para mim também. É para a gente acertar. O largo traz confusão, falta de definição. Tudo começou essa questão de falta de definição, falta de contorno, pode, não pode. Lá no Éden, quando o homem ele quis conhecer o bem e o mal sem Deus. Como é que a gente tem conhecido o bem e o mal? Como é que a gente tem visto o contorno dessas coisas? Como você, como eu, tenho visto? É com o Espírito Santo? É com a palavra? Como é que a gente vai comunicar isso para os outros? Né? Isso que eu queria dividir com vocês. Tá bem? Então, eu quero aproveitar para fazer uma oração. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu sou uma simples pregadora. Quem tem o poder para fazer qualquer coisa é Jesus, é o Espírito Santo. Então, vamos chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, olha para o nosso interior. Eu reparei nessas questões, Senhor, em relação à sede, o apreço pela Tua palavra, em relação a escolher um caminho estreito, que pode significar renúncias, para caminhar o Teu caminho, Senhor Jesus. Vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno, Jesus. Se nós, Senhor, não estamos entesourando a Tua palavra, se nós não estamos utilizando o nosso tempo para ficar pensando na Tua palavra, às vezes a gente pensa tanto nos problemas e aquilo fica martelando na nossa cabeça, e quanto a pensar na Tua palavra, na Tua resposta e colocá-la em prática, Senhor. Eu quero colocar a Tua palavra em prática, Senhor Jesus. Eu quero meditar de dia e de noite, Senhor. Eu quero dar valor, Senhor. Eu quero encontrar a sabedoria, Senhor, de Deus. Eu quero ter o conhecimento do Senhor. O meu tesouro está na Tua palavra, então quero esconder a Tua palavra no meu interior, Jesus. Vem queimar o nosso coração desse desejo, Senhor Jesus. Vem queimar, Senhor Jesus, através da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. E se nós precisamos acordar, despertar, sermos ressurretos, sopra sobre nós o Espírito de vida, Senhor Jesus, e coloca fome, Senhor. Às vezes o jejum durante muito tempo dá enjoo, tira a fome, desperta a fome, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Vem derramar sobre nós revelação, renovação de dom, Senhor Jesus. Quem tem dons de sonhos, quem tem visão, Senhor. Vem renovar, Senhor Jesus. Quem ainda não conhece seus próprios dons espirituais, vem derramar, Senhor. Expande, Senhor, as nossas fronteiras a partir desse caminhar no Teu caminho, Senhor. Nós queremos ter um conhecimento profundo do Senhor. O Senhor é infinito. E o infinito dentro de nós nos expande, Senhor. Vem expandir os limites, Senhor. Os limites, Senhor, do nosso entendimento, Senhor. Para que a gente entenda espiritualmente as coisas espirituais. Para que a gente tenha fome e sede de Ti, Senhor. Para que a gente seja um canal de vida que jorra água onde vai. Que tem palavra que dá vida. Onde está, Senhor? No nome de Jesus, ajuda-nos, que os nossos ouvidos estejam abertos, Senhor,
para ouvir a tua voz em todo e qualquer lugar. No nome de Jesus. Amém. Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Também alguém pode assistir a gravação dessa mensagem. E aí, quero falar a cada um. Se você sente que você tem andado pelo caminho largo e que você deseja caminhar no caminho estreito com Jesus, num compromisso com Jesus, para a sua vida, para acertar com Ele, para ter amor pelas coisas dEle, para dizer não para outras coisas que Ele vai te ensinar no processo, para andar conforme a vontade dEle, a palavra dEle, o que Ele ensina. Eu convido você a colocar a mão no seu coração e, Senhor Jesus, oramos, Senhor Jesus, por quem está se posicionando diante de Ti, dizendo: eu quero andar no caminho, me ajuda, Senhor, a andar no caminho estreito. Me ajuda, Senhor, a andar nesse caminho, Senhor, porque eu quero que meu coração arda, como o coração da pastora Silvia, que ficou ali apreciando aquelas mensagens durante 2 anos, tudo escrito. Senhor, eu quero dar valor a Ti, eu quero contagiar outros com a Tua presença. Eu quero dizer sim, Senhor Jesus, para as coisas do alto. Eu quero viver conforme a Tua vontade, Senhor. No nome de Jesus. Amém.